Tamis Peixoto Parron estudou no doutorado em História Social uma aparente contradição do século XIX. Como foi possível a escravidão nas Américas chegar ao auge ao mesmo tempo em que a ideia de liberdade se espalhava pelo mundo? O que eu pesquisei basicamente foi como políticos e fazendeiros, empresários dos Estados Unidos, da monarquia espanhola e do Império do Brasil transformaram a escravidão negra numa poderosa instituição internacional no século XIX. O triunfo dos escravistas sobre os anti-escravistas durante uma boa parte do século XIX nasceu da combinação imprevista de pactos políticos nacionais e conjunturas econômicas globais. A história que Tamis conta vai de 1787 a 1846. Com o trabalho, ganhou o prêmio Tese Destaque USP 2016 na categoria Ciências Humanas. Ele fez o doutorado sob orientação do professor Rafael Marchesi. A escravidão foi uma instituição social total. Ou seja, a escravidão permeava o conjunto da vida do Brasil, dos Estados Unidos e de Cuba, permeando todos os poros desses universos, né? E para compreender na sua completude a instituição, você tem que ter uma perspectiva que seja uma perspectiva que seja totalizante. A escravidão sustentava a produção econômica e o cotidiano das relações sociais no Brasil, em Cuba e nos Estados Unidos, principalmente nos estados do Sul. Os escravistas eram muito fortes na política desses países. No Brasil, eles conseguiram trazer milhares de escravos, mesmo depois da proibição do tráfico transatlântico em 1831. Entre as décadas de 1830 e 1850, desembarcaram mais de 700 mil africanos na costa brasileira. Muitos chegaram em navios norte-americanos. Uma estimativa aponta que 60% das embarcações usadas no tráfico entre Brasil e África saíram de estaleiros dos Estados Unidos. Lá, o tráfico transatlântico também havia sido proibido, então os escravistas negociavam cruzando as divisas estaduais. Em Cuba, como no Brasil, chegaram também muitos escravizados, mais de 99 mil africanos entre 1815 e 1820. No trabalho do historiador, o material da pesquisa é o documento histórico, e Tamis teve que investigar uma enorme coleção deles, incluindo documentos oficiais, jornais e petições. Eu precisei ir a uma série de arquivos históricos para consultar esses documentos todos. Fui, portanto, no Arquivo Histórico do Itamaraty, no Rio de Janeiro. Usei documentação do Arquivo Histórico da Câmara e do Senado Federal, em Brasília. Fui aos National Archives de Washington. Também precisei ir ao Arquivo Nacional de Madrid, ao Arquivo Histórico de Cuba, em Havana, e aos National Archives de Londres. O resultado da investigação mostra como a integração de Estados Unidos, Brasil e Cuba acabou por formar um tipo de subsistema escravista dentro de um sistema mundial marcado pelo liberalismo. Longe de se oporem, na interpretação de Tamis, os dois sistemas se alimentavam. Não existe construção da liberdade política de se expressar e da liberdade econômica de obter mercadorias sem alguma forma de coerção em algum espaço do mundo que esteja direto ou indiretamente ligado ao lugar onde se exerce a liberdade. Para cada camponês na atual Alemanha comer mais ao longo do século XIX, alguém tinha que trabalhar mais em algum outro lugar do mundo que fornecesse o alimento para aquele alemão. Ou a mesma coisa para o operário inglês. Assim, a narrativa que mistura história social, política e econômica também traz contribuições para as ciências sociais e as relações internacionais.